Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão mechados com loiros. Hoje estão soltos, mas a minha franja está presa com uma pequena presilha. Estou vestido um macacão de calças compridas, mangas curtas. Ele tem fundo bege, meio rosé, com alguma estampa floral em tons de rosa. Estou usando acessórios dourados, uma corrente no pescoço com pingente de coração e também brincos com pingentes de esferas. Minhas unhas estão com francesinha hoje. O nosso cenário atrás de mim, cortinas pretas, as paredes pretas, na minha lateral direita também, uma televisão reproduzindo a nossa logo do podcast Acessibilidade em Alta, que já foi descrita em outros episódios. A nossa mesa é na cor de madeira, na cor clara. Em cima da mesa, os microfones, celulares, 2 copos de água, 2 pires pretos, 2 xícaras pretas. E à minha frente hoje temos a nossa convidada, mais uma convidada, uma mulher de representatividade, de luta que passa por aqui neste podcast, que é a nossa parceira Luciana Mendina, é mãe atípica, presidenta da Associação Inclusiva, também idealizadora da Lei da Detecção Precoce e muito recentemente recebeu uma premiação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de Mulher Cidadã. Bem-vinda, Luciana Mendina, é um prazer te ter aqui no nosso podcast, no Acessibilidade em Alta. Vou pedir para tu dar um olá para o pessoal e também fazer uma breve audiodescrição de como tu está hoje. Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui com a Gi. É sempre importante a gente falar sobre autismo, sobre o TEA. Eu vou me autodescrever. Eu sou de altura mediana, 1,64 m mais ou menos, tenho cabelos médios, com mecha também, como a Gi, pele clara. Estou usando uma blusa preta, uma calça jeans, estou bem esportiva porque eu trabalhei o dia todo com um tênis preto também. Uns brincos dourados e uma cruz aqui, né, no meu cordãozinho, porque eu sou católica praticante, então uso aqui Jesus sempre comigo. E é isso, Gi. Lu, bem-vinda, está linda, trabalhadora, trabalhadeira que somos também. Passei o dia Somos. todo aqui, estamos gravando esse episódio no final da tarde dessa terça-feira, dia 26 de março, dia do aniversário de Porto Alegre, 252 anos. Parabéns para nossa capital gaúcha, uma cidade que evoluiu muito ao longo destes anos, mas a gente sabe que ainda tem muito que melhorar e é para isso que a gente trabalha muito. E esse episódio vai ao ar, então, na segunda-feira, como de costume, no nosso canal, às 20 horas, segunda-feira, dia 1º de abril. Passou e tu não viu. E não é dia da mentira, é dia da mentira, mas é É verdade, dia da viu? mentira, mas aqui nós vamos Aham. falar as verdades da tua Sim. história, da tua trajetória e dessa luta pela inclusão, pela Sim, acessibilidade, como mãe atípica. Então, vamos começar do começo, né, Lu? Eu gostaria que tu sim. contasse para o pessoal. Tu não és de Porto Alegre, como a gente já estava conversando aqui, é carioca, da Gema, do Rio de Janeiro, mas chegou em Porto Alegre por uma razão. Eu gostaria que tu começasse contando para o pessoal da tua história, como tu chegou até aqui, como desenvolveu essa luta que tu tanto batalha hoje aí pelo autismo e pelas legislações, por tudo que a gente sabe que tu vem atuando. Sim, Gi, assim, eu sempre passei as férias no Rio Grande do Sul, porque embora eu seja carioca, meu pai era piloto da Varig. Ai, que E chique! viajei bastante, morei em Los Ai, deve Angeles, ter morei em talheres da Portugal. Varig na tua casa, aqueles bem chiques que hoje em dia a gente não passa nem perto. Ai, sim, aí a gente viajava muito, né? E meu pai era de Santa Maria, já é falecido, minha mãe de Livramento. Então a gente passava sempre as férias de Livramento. Adorava ir para lá, porque eu tinha liberdade que eu não tinha no Rio, imagina.
Que o E Rio ainda tinha fronteira. Ai, sim, claro, e conhecia todo mundo, que por minha mãe ser de lá, né, conhece as Sim, famílias. Eu até achava muito engraçado isso, que falava de sobrenome de fulano de tal, porque no Rio não tem isso, né, gente? No Rio é completamente diferente. Você é mais um na multidão. sim. Então, lá em Livramento a gente ficava solta, ia, sei lá, se divertia pra caramba. Eu e minhas irmãs a gente adorava. Então, sempre teve essa questão de vir muito pro sul, né? E aí eu fiz a faculdade em Porto Alegre, eu fiz na PUC, Qual a tua formação? sou jornalista. Jornalista, uma Aham, comunicadora. jornalista, sou escritora também, né? Sim. 4 livros sobre autismo. Então eu já tinha ficado aqui, já tinha morado em Porto Alegre 4 anos durante a faculdade. Mas aí eu voltei para o Rio, comecei a trabalhar lá como jornalista, me casei, tive a Maria Júlia, que às vezes as pessoas não sabem que o Bernardo tem uma irmã, mas ele tem, a Maria Júlia. Que idade ela tem? Ela tem 25. Ah, sim. Ela é um Jovem. ano, mais velha que ele, é bem Uhum. próximo. E depois eu tive Bernardo, Gi. E com o Bernardo veio o diagnóstico com 1 ano e 11 meses, que foi feito em Porto Alegre, o Bem diagnóstico. precoce. Bem Quais eram os precoce. sinais, Lu, que tu percebia? Olha, até 1 ano e meio a gente não desconfiou de nada. Foi, mas Deus está com a gente em todos os momentos, né, Gi? Porque quando eu decidi botar o Bernardo no colégio com 1 ano e meio, bem cedo, porque eu queria voltar a trabalhar, eu sempre trabalhei. Aí as professoras me chamaram para uma conversa. Então, antes de eu perceber qualquer sinal, as professoras me chamaram. E quando elas me chamaram para conversar e começaram a falar que o Bernardo não sentava para fazer as atividades, que o Bernardo ficava isolado num canto, que ele ficava girando lápis, canetas, que ele não obedecia aos chamados. Num primeiro momento, eu até achei engraçadinho. Eu achei que era um gênio, né? Meio genioso, meu filho, que é leonina, essa coisa que a gente, né? Mas à medida que elas foram falando, eu percebi que a coisa era séria, que não era nada bonitinho. Ainda mais que do jeito que elas falaram, assim, deu a entender que muito dele não falar ainda, né? Não tentar falar também, nem balbuciar, era porque eu dava tudo para ele, né? Eu dava tudo na mão, então ele não precisava falar e tal. E aí eu cheguei em casa depois dessa reunião decidida a fazer o Bernardo falar. Decidida a mostrar que eu não estava mimando demais o Bernardo, que era por isso que ele não falava, ou que ele não respondia. Uhum. Então eu lembro como se fosse hoje, porque foi um divisor de águas para mim. Ele queria um danoninho. E eu pensei assim, ele só vai ganhar o danoninho quando ele tentar falar. Sabe? E ele apontava, ele chorava, chorava. E quando eu vi que ele começou a se angustiar, a chorar, e não tinha jeito de tentar falar, nada, eu falei, meu filho tem alguma coisa. Meu filho tem alguma coisa. Não é mimo, não. Ele tem alguma coisa. Mais uma vez, a mãe se culpando, a sociedade Sim. culpando a mãe por alguma característica da criança. Sim, mas tu E, sabe que há mais de 21 anos, eu acho que nem elas pensaram que ele poderia ser claro, autista. Não se claro que falava não. de autismo. Exatamente, não se Não se falava. falava. Dizem que hoje o autismo está na moda, mas a gente até já falou sobre isso aqui no podcast em outros episódios, porque como eu fiz agora no making off, o tema do autismo é uma pauta infinita, por enquanto, pelo menos, Sim, porque nós temos muito o que avançar ainda e entender sobre o autismo. Mas hoje conhece a realidade do que é o autismo, dos níveis de suporte, e não é que esteja na moda, mas é que está em evidência. Então, os diagnósticos são muito mais facilitados e muito mais perceptíveis também. muito. Então, E então até, realmente, sim, 21 anos atrás, não a se realidade era outra. falava. Imagina, nós temos, assim, o autista é considerado pessoa com deficiência há pouco mais de 12 anos. Uhum. Então, você imagina 21, né? O autista não tinha lugar nenhum na sociedade. É, Então, eu sempre gosto de pensar, dizem que eu sou muito otimista, sabe? Mas eu gosto de ver a vida assim, porque eu acho que também é muito do claro. sucesso que eu vejo, de o Bernardo tá bem como tá, é questão da gente ser positivo, porque o jeito que a gente encara a vida influencia em tudo, em tudo. E naquela época, eu tive que pagar tudo particular, o tratamento do Sim. Bernardo. Não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha nada que cobrisse tratamento para autismo. Então, eu vejo como se eu não tivesse pagado, ele não teria feito o tratamento. Era pagar ou não ter tratamento. Então, eu trabalhei para pagar o tratamento no momento ainda que meu marido faleceu.
né? Fiquei sem meu marido no auge do autismo do Bernardo, quando ele estava com 3 anos, um ano depois do diagnóstico. Pode-se dizer que o Bernardo tem nível 1 de suporte? Sim, Nível 1? nível E 1. isso também se deu pela reabilitação, pelo tratamento, diagnóstico precoce? Totalmente, porque Totalmente. assim, uma coisa, né, que a gente tem que conversar mais a respeito, de que até eu quero sua ajuda nisso, é que eu vejo assim, às vezes, as mães, eu acho que por ignorância, ou até porque o médico induz a mãe a pensar dessa forma, ela chega com um filho de 2, 3 anos e fala que ele é nível 3. É impossível uma criança de 2, 3 anos ser nível 3. Sabe por quê? Porque ele ainda vai ser tratado. E não é uma coisa estanque. Por exemplo, se o Bernardo, né, naquela época que ele teve o diagnóstico, ele seria considerado nível 3. Bernardo Uhum. começou a falar com 6 anos. Sim. Se ele não tivesse começado a falar com 6 anos, se ele não tivesse falado, fosse não verbal, não tivesse evoluído no tratamento, ele seria um nível 3. Mas ele mudou tanto, ele se reabilitou tanto, reverteu tantos sintomas, que ele ficou nível 1. É que existe essa transição, né, entre os Claro que níveis. Se sim. detecta em tal Sim, nível de suporte, num determinado nível de exatamente. suporte, e aí pode avançar, evoluir Sim. com o tratamento. Mas aí então vocês vieram para Porto Alegre para esse tratamento. Isso, aí, assim, 15 dias, foi assim, né? Eu tava lá, e aí quando a gente começou a achar, a gente achou que o problema do Bernardo era a surdez, Uhum. tá? É A gente, natural, né? é, Muito natural do passado. Hoje em muito, dia também já se desmistificou isso. é. Mas acreditava-se que o fato de não ser verbal era por uma razão de surdez, né? É, porque a gente nem pensava em autismo, não se Exato. falava de É. autismo. Então eu pensei, esse menino é surdo, que a gente chama. Não vem, se isola, né? Então a Uhum. primeira coisa foi. E tu sabe que eu tava achando bom, assim, se for surdez, tá tudo bem. Porque a gente também, Gi, a Tem o gente. próprio Não, preconceito. a gente não sabe o que é melhor ou pior. A gente tem umas ideias, É. né? A gente tem umas noções de que ser surdo é melhor que ser autista. Ou eu posso lidar com uma Sim, surdez, mas não posso lidar com uma sim. deficiência intelectual, né? São várias questões aí que tu vê que fica. E aí, é, a minha irmã é psicóloga, e aí ela me falou dessa equipe multidisciplinar aqui de Porto Alegre, né, do Lídia Coriá. Uhum. Então, a gente veio, eu morava ainda no Rio, e quando a gente veio, eu procurei essa equipe, e ele passou por todo, né, todo aquele processo. Primeiro o otorrino para descartar a surdez, descartou. Depois o neuropediatra para fazer eletro, para ver se tinha alguma descarga, e foi descartando. Aí com o psicólogo, aí o psicólogo, né? Aí foi que o neuro falou, não, ele é autista, né? Ele é autista. E o neuro falou antes do psicólogo conversar comigo, quando o psicólogo foi me ligar, eu já estava chorando. Hum. Já estava assim, ó, o meu mundo caiu. Porque, como a gente tá falando, imagina 21 anos falar que ele era autista. Eu levei Todos um os susto. relatos que eu Sim, recebo aqui de mães atípicas, tu já és a quarta mãe atípica que passa aqui pela acessibilidade em alta até o momento. Todos são diferentes uns dos outros, são sim, histórias diferentes, mas este momento de receber o diagnóstico é sempre o mesmo relato. O meu sim, mundo caiu, sim. porque Porque, ninguém espera, nenhuma mãe não. espera. E a gente passa por aquele luto de um filho idealizado, né, Gi? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz ali mesmo, na hora do que o neuro falou, olha, pode falar o que quiser, mas ele é autista, ali mesmo eu já comecei a negar. Eu falei, não, mas doutor, olha só, ele faz tal coisa, ele faz outra coisa. Não, não, ele, sabe? Já Uhum. comecei a se abarganhar, tipo, para mudar até o diagnóstico. E aí depois eu passei desse momento por uma raiva, uma revolta muito grande, porque é engraçado, de que eu não pensei em mim, não. Eu pensei assim que o Bernardo seria excluído, que Claro. Bernardo seria atacado, que Bernardo não teria um lugar para ele, né? Como seria a vida do Bernardo. E só que minha família é maravilhosa, minha tia, minhas irmãs, meu pai, meu marido, na época, né, que faleceu, todo mundo. Eu chorava tanto, acho que eu fiquei 2 semanas chorando sem parar. E a minha tia falava: para com isso, vai dar tudo certo, a gente está aqui, que isso, esse menino vai ficar ótimo. Todo mundo foi muito positivo. E naquele momento mesmo, eu procurei algumas coisas na internet. Não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas tinha sites, site já tinha. E os sites que eu vi já eram muito pessimistas, muito pessimistas. E se falava muito pouco de autismo e só do severo.
Então, eu via muitas mães de autista severo muito assim fragilizadas, muito tristes, muito amarguradas, reclamando dos médicos. E aí, naquele momento, eu não quis participar daquilo. Tanto Uhum. que eu relutei para entrar no Não movimento. te identificou com aquele Não, cenário não. encontrado É, sobre o autismo. sim, eu falei, eu não quero ser assim. Eu não quero Uhum, ser essa mãe que reclama. Quero ser uma mãe que comemora porque meu filho foi muito longe. Então uhum. eu relutei para fazer parte do movimento, tanto que eu só fui participar mesmo de movimento quando eu estava em Brasília, anos depois da alta do B. Sabe? Sim, quantos anos aí ele já tinha? Aí ele já tinha 10 anos, 10, 11 E como anos. foi esse teu encontro dentro de um movimento? Foi muito bom, porque foi uma coisa natural. Até eu não sentir vontade realmente, foi depois de publicar meu livro, meu primeiro livro, que é uma Como pergunta. se chama? O autismo tem cura? É uma pergunta, né? Certo. Porque na época, quando eu publiquei em 2015, só se falava se tinha cura, não tinha cura, o que que era, o que não era. E aí eu fiz essa pergunta. Que você lendo o livro, você vê assim, eu digo, não tem cura porque é um transtorno. Mas se reverter muitos sintomas, você tem uma vida muito boa. E Uhum. desde que consiga também, porque a gente nunca pode descartar, né, que tem níveis de suporte. Sim, Existem níveis de suporte. Então, a gente, assim, por mais que melhore, a gente sabe que o severo tem algumas limitações, como o moderado e mesmo o leve, porque o leve não é fácil. sim, Não é fácil, né? O dia a dia da gente é desafiante. muito acredito. Sim. E dentro desse movimento onde tu começou a lutar, né, Lu? A Uhum. militar mesmo, Sim. coletivamente, porque até então foi uma relação da tua maternidade atípica com a realidade do Bernardo, a condição do Bernardo. Sim, Ali, quando tu começa a militar, tu parte para o coletivo, a contribuir com a sociedade, né? sim. De acordo com a experiência que tu vivencia. Foi a partir de alguma associação ou logo tu já construiu a Inclusiva? Como surgiu a Inclusiva? Não, eu morava em Brasília e tinha o movimento Orgulho Autista Brasil, e, né, cujo presidente era o Fernando Cota, me convidou para participar, resolvi participar, aí fui diretora de Relações Internacionais, porque eu falo inglês, falo espanhol, livro publicado e Uhum. tal, viajando Tem currículo. bastante, sendo jornalista. E foi uma honra, foi muito bom participar do Moab. Quando eu voltei para cá, perto da pandemia, um pouco antes, eu já tinha sido convidada para ser coordenadora estadual do Moab, aí eu aceitei. Fiquei durante uns 5 anos como coordenadora do Moab. E aí eu senti a necessidade de criar a Inclusiva. Que E ano a Inclusiva nasceu? ano passado. Em 2023. Sim, Ah, bem recente, 2023, bem bem recente. recente, é. E como a Inclusiva se organiza hoje? Sim, nós temos 20 coordenadorias aqui municipais no estado. Nós somos uma associação nacional. Nossa sede é em Porto Alegre, mas já estamos, né, em vias de ter coordenadores em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, E atua dando suporte Brasília. para essas mães atípicas, para as Sim. famílias, ou somente para as mães, atende Não, não. mulheres, quais são as atividades da associação? A gente atende, acolhe todo mundo, encaminha para os direitos. Tá? E, assim, normalmente cada cidade tem o seu grupo. Então, a gente tem coordenadoria em Caxias do Sul, então a gente tem o grupo de lá. Tem coordenadoria em Tramandaí, em Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, cada um tem seu grupo. E a gente também tem representantes de associações do estado Sim. que estão conosco. É meio parecido com a Rede Gaúcha para Uhum. autismo. É uma entidade, Sim. sim, que contribui. Só que a Rede Gaúcha é só no Rio Grande do Sul e a Uhum. gente é nacional. Então, assim, eu atendo muitas demandas, nós atendemos de outros estados. Porque como tem a lei da detecção precoce que eu idealizei nessa época que eu morei em Brasília,
E ela foi aprovada por unanimidade. Isso aí é Então, uma nos coisa... conta sobre a legislação. Eu ia chegar nesse ponto. Sim, Como foi? De que ano? Por onde foi aprovada? Quem é o sim. relator da lei? Como funcionou essa idealização? Sim, quando eu estava assim, ó, quando o Bernardo teve alta, a gente se mudou para Brasília, que eu pensei, agora eu quero dar um upgrade na minha carreira, né? Eu fiz curso de processo legislativo, sou formada, sou assessora parlamentar, assessora de imprensa, e eu pensei, o que que a gente pode fazer para melhorar a vida dos autistas? Então, em 2011, eu trabalhava como assessora parlamentar. No ano que fui Miss. Fui Foi? Miss Brasil com deficiência visual. Ai, que Em lindo! 2011. Eu não sabia, que Olha show! Eu aí. quero ver as fotos depois. Ah, sim, fui capa Ai, da quero Zero ver. Hora. Gente, que show! Não sabia, Gi. Sim. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, 2011 foi um ano importante pra gente. Foi, tu vê, um avanço. Sim, um Grandes avanço. representações. Muito legal. E aí eu idealizei a lei, só que, lógico, quem foi autora foi a senadora Ângela Portela. Eu trabalhava no Senado à época. E no primeiro momento foi até engraçado, porque a gente recebeu até algumas críticas em relação à lei, que a lei ia fazer com que houvesse muitos diagnósticos e depois não ia ter tratamento. Eu achei a coisa mais louca do mundo. Tanto que a gente conseguiu vencer rapidamente, né? Essa crítica, A porque senadora era senadora do Rio Grande do Sul? Ah, não, de tá. Roraima, De Roraima, Ângela tá. Portela de E uma lei Roraima. federal. Lei, sim, Tá. federal. Qual é o número da lei? 13.438 De de 2011. 2017. Ah, Não, 17. porque 2011 ela começa a tramitar lá no Senado. Aí ela passa por todas as comissões, vai ser aprovada no Senado e ela vai para a Câmara. Em 2017, eu estou trabalhando, olha que loucura, com o deputado Francisquini, do Paraná, que era um delegado, e o filho dele se chama Bernardinho e é autista. E aí, quando eu passo a trabalhar com ele, ele puxa a lei que está na Câmara e fala, eu vou ser relator da lei. E ele aprova. Aprovou a lei em Sim, 2017. Lei federal, então, da sim, detecção precoce. muito bom. Muito bom, parabéns, Luciana. Sim. E não é só para os autistas, né, É Gi? claro, É para todas é as uma crianças do lei que Brasil, vai claro. detectar Uhum. qualquer diagnóstico, seja ele de TEA ou não, Sim, né? Que é o que acontece hoje no centro aqui em Porto Alegre, no CERTA. Muitas crianças passam por todo o processo do diagnóstico, que é bem extenso, e chega ao final do diagnóstico, não recebe diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? E sim outras deficiências intelectuais. Então é muito importante claro. que isso seja feito também de forma minuciosa Sim, e com responsabilidade, sim, né? Até observando a necessidade que se tem do diagnóstico muito precoce mesmo. Quanto antes seja detectado, mais facilidade terá no tratamento e vem ao encontro do que tu falou, do nível 3 de suporte, pode transitar para o nível 1, exatamente. É o né? que a gente quer que reverta a maioria dos sintomas possíveis, os sintomas É, que são incapacitantes. para gerar maiores condições, inclusive de autonomia também, Sim, para essas crianças futuros adultos. qualidade de vida. Qualidade de vida Qualidade para de as vida, famílias, sim, para a sociedade, tudo mais, verdade. Embora em muitos casos não seja possível, sim, infelizmente, e aí infelizmente. a luta continua, Sim, né? sempre. E o que a É, sociedade precisa fazer enquanto sociedade mesmo, enquanto sócios que somos, vivendo em comunidade, é lutar pela acessibilidade e permitir com que as pessoas com deficiência possam ter acesso a todos os lugares e espaços e áreas de forma plena e sim. inclusiva. Então, falamos sobre a associação, falamos sobre a trajetória, falamos sobre a legislação, que hoje tu considera que está em pleno funcionamento. Tá sim, tá sendo bem aplicado. Engraçado Bem aplicada, que porque lei no papel é letra morta, sim, né? A não. gente sabe que precisa ser Sim, aplicada. eu sei que essa lei é aplicada em todo o Brasil. Como é a rotina do Bernardo hoje? Olha, o Bernardo está na O faculdade, que ele cursa? biologia, Aonde? na URGS. Na URGS, na Aham. Federal. Ele passou na UNB, né? A gente morava em Brasília Uhum. ainda. Ele passou sem cotas, embora tenha direito. É bom explicar que Na tem URGS direito. também? Não, ele passou na UNB e sem cotas e foi transferido por ser Uhum. federal. Ah, sim. É.
e hoje cursa biologia. Que Isso. interessante. Hoje mesmo eu estava assistindo uns vídeos no Instagram, uns Reels, e passei por um menino com autismo que eu acompanho e ele gosta muito da biologia, muito da vida dos animais e, enfim, tem uma conexão muito forte, assim, com essa temática. E agora é interessante tu me dizer, eu não sabia que o Bernardo cursava biologia. Tá Bernardo trabalhando nasceu ele? assim. Bernardo nasceu biólogo, que eu brinco, É, olha aí. porque sempre gostou de bicho, 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 natureza. O Bento não está trabalhando agora, ele trabalhou 3 meses com a comandante Nádia. Que é vereadora de Porto É Alegre, ele isso. foi assessor parlamentar na Foi. Câmara de Vereadores. Ele gosta da Adorou. vida política? Ele gosta, ele tem tudo a ver. Tem relação, obviamente, pela tua trajetória, né, Lu? Olha, tu sabe que ele me supera muito, porque Que ele coisa. É falando comunicativo, né? muito, e ele é bom de oratória. O Vai Bernardo vir aqui fala no bem. Acessibilidade em Alta. Isso, Quero muito falar com ele, inclusive sobre os desafios, sim. agora sabendo que ele estuda na Federal do Rio Grande do Sul, sobre os desafios que ele enfrenta na Universidade Federal. Outro dia eu dei uma entrevista para a Zero Hora também, falando sobre isso, sobre ainda os núcleos de inclusão dentro das universidades e a inclusão das pessoas com deficiência. Então vai ser importante ouvir o relato dele, o depoimento dele como aluno da URGS. E tem o setor de acessibilidade, ele já teve monitor, que Sim. auxiliou num semestre. Mas, claro, ele vai te falar tudo e também tem lá, né? Normalmente essas universidades grandes, elas têm agora o setor de acessibilidade, que é fundamental, porque se precisar de um monitor, de um auxílio, é bom saber para onde recorrer, né? Quem procurar. Exatamente. Perfeito, Lu, que bom. Eu quero muito que ele venha aqui, vai ficar o convite já. O Bernardo acho que vai assistir esse nosso episódio, né? Claro que Tem que dar ibope sim. para a mãe. Então, Bernardo está convidado para vir no Acessibilidade em Alta. Queremos ouvi-lo aqui. Lu, agora conta pra gente então sobre o título de Mulher Cidadã que tu recebeu na Assembleia Sim. Legislativa, teu Oscar. Meu Oscar. Pena que não tem foto para mostrar, para ilustrar Ai, aqui. sim. Mas nos conta como foi, o que gerou, né, a Sim. entrega desse título. Olha, eu fiquei emocionada porque foi na área da saúde, pelo trabalho feito em prol dos autistas e suas mães e sua família pela causa autista. Eu não esperava, e depois, quando eu não sabia nem como era a cerimônia, foi muito tocante, porque minha família estava lá, e aí a deputada Adriana Lara, que fez a proposição, ela me homenageou, falando tudo que eu tenho feito, em prol dos autistas. E eu acho que assim, não é uma conquista minha, é uma conquista da causa autista. Porque eu não sei se outra mãe atípica, né, com essa missão Já do recebeu autismo, esse já título? recebeu esse prêmio ou não, esse título de mulher cidadã. Fora que meu Oscar é lindo. Ah, eu Ele é acredito. turquesa, ele é lindão, é pesado. Turquesa, que chique. Eu tava de turquesa também, com vestido, acho que eu recebi memorando, porque eu tava combinando, e eu fiquei tão feliz que eu pensei, gente, causa autista, enfim, tendo visibilidade, a gente fazendo diferença na vida das pessoas, e é isso que eu quero cada vez mais, Gi. Mais união entre as mães também, que é importante. E olha que simbólico a gente gravar hoje, e esse episódio vai ao ar no dia 1º de abril, que é o mês da visibilidade, da luta da causa do autismo, né? Então é um mês onde ocorrem muitas atividades, muitas ações, sensibilizações e conscientização sobre a área do autismo. Então estamos iniciando aí 1º de abril com essa temática que, como eu falei lá no início, por enquanto é infinita. Sim, e dia 2 é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Isto Eu vou participar amanhã. de audiência, exatamente, amanhã. Amanhã. E eu vou participar de uma audiência da Câmara amanhã, que é muito importante para a gente falar sobre esse assunto. E a gente vai falar assim dos desafios, o que a gente tem que fazer daqui para frente. Vamos comemorar o que já foi feito, porque a gente partiu do momento de total invisibilidade há 21 anos, com essa história do Bernardo, e cada vez mais a gente está avançando. Eu queria até falar um pouquinho sobre o CERTA, porque eu fui do grupo de trabalho. Eu vou convidar o doutor Alceu, que é o Isso. gestor do CERTA, médico, esteve conosco numa plenária, para vir falar aqui, apresentar um pouco sobre o centro.
Então, fica à vontade. E quero te pedir depois para nos divulgar se a Inclusiva tem algum evento previsto para esse mês de abril. A gente, por enquanto, né, vamos falar o Bernardo e eu, amanhã na Câmara Municipal. Já te Uhum. convido para estar lá com a gente, de manhã, às 9 horas da manhã. Convido todos para participar. É muito importante que as mães estejam lá para a gente conhecer as demandas, para a gente trocar experiências. A gente vai participar da caminhada do autismo, com Autismo e Vida. E talvez a gente Que é no faça dia 7. Isso, no dia isso, 7 de abril, na Redenção, né? No isso, no Parque Farroupilha, domingo. em Porto Alegre. Certo. Exatamente. E essa questão assim do doutor Alceu, ele foi o primeiro médico a ver o Bernardo. Uhum. Foi o primeiro, eu tenho um carinho enorme por ele. Ele é psiquiatra especializado em autismo, em criança, adolescente. Desde então, a gente mantém essa trajetória, nessa parceria. Eu sei como ele lutou para conseguir concretizar o CERTA. E eu fazia parte do grupo de trabalho, via SMDS, via educação tia Josiara, saúde era o doutor Alceu. E eu lembro bem de que quando a gente chegou com a proposta de como seria o certo, a gente chegou lá para o prefeito Melo e ele queria saber como seria o centro. E tinha gente que falava, vai ser educação, vai ser saúde. E eu ainda cheguei como assistência social e falei, mas precisa da assistência social, precisa desse acolhimento das mães, precisa do grupo de apoio. E ele falou, não, vai ser as três coisas. O Melo disse, bateu o martelo. Eu não quero que seja nenhum nem outro, eu quero que sejam os três. Então, esse certo é uma construção de três secretarias. Isso é muito importante. Sabe que ele só tem 10 meses de funcionamento e já está com quase a lotação esgotada. Pois é que o CERTA iniciou já atendendo uma demanda reprimida, que era Sim. uma demanda judicial, que Uhum. foi entregue na abertura do centro para que fossem atendidos, então já arrancou atendendo mais do que a própria capacidade, que era de 250 crianças, hoje parece que tem 272 crianças atendidas pelo Sim. CERTA, assistidas pelo CERTA, e como o doutor Alceu falou na última vez que conversamos, o CERTA estava com 9 meses de vida, ele disse, o CERTA é um bebê de 9 meses com uma Sim. mochila de 20 quilos nas costas. Então, hoje carrega toda essa demanda, a gente entende que precisamos entregar o melhor serviço para a sociedade e para essas famílias e para essas crianças, mas que o Sim. centro vem se desenvolvendo, é muito recente, é muito novo, tem muito o que melhorar. Sim, nós precisamos de mais centros como o CERTA na cidade de Porto Alegre, mas é importante que tenhamos o serviço, temos um começo e estamos todos aí para construir, para colaborar e para avançar juntos. Inclusive, eu tenho uma notícia maravilhosa. Que o CERTA vai receber uma emenda de 1.650.000 É, eu fiquei reais. sabendo Ficou disso, sabendo, fiquei deputado sabendo. Zucco? Uhum. Sim, eu tive lá com eles. É uma ótima notícia. A gente sabe que o dinheiro, né, em todos Sim, os momentos e da política pública é indispensável. A gente precisa de verba, sim, precisa de sim, recurso, e é um recurso que a gente espera que seja muito bem aplicado. sim, vai fazer diferença na Vai, vida de milhares de crianças. E vai. depois a gente vai, como você falou, Gisele, rumo ao Certa Mais. Isso. E talvez também tendo um Certa de 0 a 12 anos na Zona Norte, depois na Zona Sul. Porque a questão é que o número cresceu muito de diagnósticos, Muito, e precisa muito. mais ainda. Nós Sim, temos muitas pessoas na fila esperando pelo diagnóstico, esperando pelo tratamento e enfim, cada vez mais o poder público vai precisar se voltar para essa causa, sim, que é uma demanda muito grande e vem aumentando, vem crescendo. sim. Eu sempre falo, né? Há 20 anos, quando teve o diagnóstico do Bernardo, era um autista a cada 150. Agora, 20 anos depois, um autista a cada 36. Imagina um negócio desse. Quase Esse é um cinco dado vezes que eu não tinha mais. conhecimento, É, interessante. sim. Hum, 150 para 36. 36. Nada cresceu tanto no mundo. No mundo. Então, tem gente já falando um a cada 28. Imagina. Então,
Realmente, gente, eu só digo assim, vamos ter paciência. Eu sei como é difícil, como é angustiante. Todos os dias eu falo com mães que procuram tratamento. A gente encaminha para cá, a gente encaminha para lá, porque a fila de espera do certo é grande, como a gente falou. Tem capacidade para 300, mas devemos ter uma demanda ainda reprimida de mais 300 ou 400. Então, a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que atenda a todos. Mas já começou com uma demanda reprimida, como a Gisele falou. Não é uma coisa que começou do zero e de repente já tinha essa E o fila. judiciário que entrega essas crianças com já um diagnóstico basicamente de clínico geral, Sim, que determina tantas horas de terapia ocupacional, tantas horas de atividade, de psicologia, de sim. fisioterapia, e que, na verdade, ainda precisa passar por todo um processo de diagnóstico padrão do CERTA para que se defina esse tratamento, então, que é o plano de tratamento individual, né? PTI, que chama, Isso, acredito, aham. plano de tratamento individual. Então, existe também uma desconexão entre o judiciário e o tratamento aplicado dentro desses centros e dentro da área médica. Sim, O mas. juiz não é Aham. médico, né? Claro, mas tu sabe que até tem uma discrepância até com os médicos mesmo. Eu É, ouso dizer, porque assim. os especialistas e os clínicos gerais também, né? Então, tem uma certa especialidade que o autismo precisa passar para que tenha um diagnóstico padrão ouro, como o CERTA Sim. chama, né? E assim, até essa questão que você falou agora dos diagnósticos, eu tive em Brasília, né, eu tenho um projeto com a deputada Cristonieto, que é deputada do Rio, que é o PL 3905 de 2023, que trata disso, porque mesmo sendo neurologista ou psiquiatra, você não pode determinar o número de horas de tratamento. Você pode encaminhar e deve encaminhar por uma equipe multidisciplinar, com Isso. psicólogo, com TO, com fono, enfim. Mas você, psicopedagogo, mas Porque você nenhuma não pode formação é determinar horas. soberana à outra, né? Não, e o médico não Então, pode. quem determina o Sim. número, as horas, o tempo de terapia é o profissional daquela área, Exatamente. Tu né? entendeu tudo, É, Gisele, que tem gente que não entende isso até é o agora. profissional daquela área, É como sim. se eu fosse assim, ó. Imagina eu sendo neuro e você sendo fono. Como é que eu vou chegar para você e falar: olha, Gisele, eu estou encaminhando o paciente, você tem que fazer 10 horas. Aí você conhece ele e fala: não, mas eu acho que 2 horas por semana tá bom. Então, quem tem que definir é o especialista. Exato. Jamais o médico interferir em outra Essa especialidade. informação é importante. Importantíssimo, porque a Então, lei do automédico vai contra isso. O médico está fazendo uma coisa ilegal. então, o tratamento e todo o processo de tratamento, o plano de tratamento individual, ele é multidisciplinar. É transversal. Exatamente, Ele vai transversal. se dar dentro de todas as áreas e cada especialista determina qual é o tempo que o paciente, o atendido, vai permanecer ali naquela ocupação. Exatamente, porque não tem uma receita de bolo. Eu tenho É, recebido laudos, isso eu estou fazendo uma denúncia. É bom saber que é uma denúncia e já está lá em Brasília. De laudos todos iguais, independente da idade do autista, do nível do suporte, de nada. Tudo 20 horas de aba. Não pode, porque ele nem conhece a criança. uhum. Quem vai determinar se vão ser 22 horas e o tratamento é a N- equipe multidisciplinar, é. não é o médico que vê 15 minutos. E nem o juiz que pega um Muito laudo menos, médico. É, muito menos o sim, juiz. sim. Então, É importante a gente é trazer isso aqui. Essa importante. informação é muito importante, Lu. Que bom que a gente Sim. começa com muito conteúdo esse mês de abril aqui no Acessibilidade em Alta Já estamos aprofundando. sobre o autismo, aprofundando. E vamos Sim. trazer o Bernardo ainda no mês de abril, em homenagem ao mês da conscientização. Sim. Deixa eu até pedir desculpa por ele, que ele só não veio porque ele está com dor de garganta, não foi nem para a faculdade. Eu acho que é essa mudança climática, porque Ah, senão ele estaria aqui. Ele agora a gente adora. começa o frio aqui É, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas, Lu, quais são os nomes das tuas obras, das quatro? tá. O primeiro é Autismo Tem Cura, que é Os uma títulos. pergunta, né? Uhum, O segundo é A Vida com Autismo, que é um livro, é mais a vida acadêmica do Bernardo, toda a parte, até chegar na que universidade, como é que interessante. foi, os desafios, é mais voltado para a educação. O terceiro é O Mundo de Bernardo, que é um livro infantil.
Bem fofo, por sinal, eu adoro esse livro, Que porque interessante, vou adquirir para minha filha. eu vou te mandar. Oba! Eu mando, esses livros eu mando gratuitamente, então é só você pedir que eu te mando. Eu acho que Tá, você vai adorar ler para eu ela. ia te perguntar como as Sim, pessoas acessam os livros. sim, pode me chamar no Whats, 51 993 10 6188, que aí eu mando os livros, são digitais. Nós vamos deixar disponível aqui na descrição do vídeo teu contato, então, Tá. teu arroba do Instagram também, para que as pessoas possam conhecer, se conectar contigo, conhecer a tua vida ali por meio das redes sociais e também possam solicitar os seus livros. Vai ser Ótimo. muito legal. E a Não. quarta obra qual é? É o Guia Prático do Autismo. Esse é o único que é pago. É Todos os pago. outros são gratuitos. Eu adoro compartilhar, mas esse guia é um guia que tem mais de 300 informações sobre o autismo. É tudo sobre o TEA, todos os links para garantir direitos. E ele é um preço bem acessível. Ele, comparado com você pagar um advogado, que sairia 10 vezes mais caro no mínimo, ele é bem Qual é acessível. o valor? É R$ E 59,70. como as pessoas podem acessar? Elas podem me chamar também, que eu Também. mando o link. Aham. O pessoal, as pessoas que passam pela Associação da Inclusiva têm acesso ao guia prático? Vocês disponibilizam? Sim, eles têm sim. Perfeito, que interessante isso. Porque, Uhum. como tu diz, né? Sai mais barato que pagar um advogado. E às Sim, vezes, muito, na muito. leitura, na informação, onde tudo acontece. É muito importante Exatamente. ter esses materiais. Até pra gente aqui do Acessibilidade em Alta poder estudar mais sobre essa causa do autismo, que eu te confesso Sim. que venho me aprofundando cada vez mais. Agora, durante a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, do CONDEPA, e também aqui por meio do Acessibilidade em Alta e pelas conexões que eu tenho com algumas famílias atípicas, com algumas associações que trabalham por essa área. Mas eu, por ter deficiência visual, ser muito mais vinculada à área da pessoa com deficiência visual, então, por muito tempo, me desenvolvi mais focada para essa ramificação da área da pessoa com deficiência, né? Que é a deficiência visual. Então, hoje, conhecendo muito mais sobre o autismo, esses materiais, para mim, são de extrema relevância. Claro, posso te mandar o link. E assim, muitos deputados estão adquirindo guia justamente para isso. Eles pensam, eu tenho que entender sobre Para o autismo. legislar sobre o autismo, que ainda precisa muito desse olhar. Muito, e tem outra questão, que esse guia, ele é completamente prático no sentido de ser perguntas e respostas. Então, ele tem 16 tópicos, e você procura pelos tópicos. Se você quiser saber só sobre educação, você vai na educação, saúde. Então, você não precisa ler todo o guia para conseguir seus direitos. E ele é Muito digital pelo contrário, também. ele é digital, porque os links, eles levam diretamente para todas as leis. Uhum. Né? É um recurso, até me falaram, Lu, por que você não faz impresso, né, para a Feira do Livro? Eu falei, gente, perde o recurso mais importante dele, que são os links, porque quando você clica nas leis, elas abrem ali Mas mesmo. o que dá para fazê-lo, se vocês pensarem em fazer Sim. impresso? Um QR Code. Ah, sim, se fizer. Entra no link, Sim. gera um QR Code. Esse QR Code impresso, Sim. com o celular, tu consegue acessar direto a lei. Então, dá para botar um QR Code para cada link. Ah, eu posso pensar É em uma fazer ideia. dessa forma. Não, ótima Eu ideia. adoro um QR Code. A gente que tem deficiência visual Entendi, vocês usam acessa muito. tudo por QR Code. Cardápio, Sim. programação de evento, descrição, muitas coisas por Eu QR nem Code. sabia que tinha como. Agora você que está me elucidando. Posso Eu te não ajudar sabia. nisso. Claro, seria excelente, porque realmente eu desisti de fazer impresso, porque eu pensei, gente, recurso mais importante, por exemplo, de você estar no supermercado. Aí, você sabe, né? Autista não tem cara, como dizem. Então, é uma deficiência invisível. Aí a pessoa, o que você está fazendo na fila e tal. Aí a pessoa abre ali mesmo a lei, mostrando que ela tem direito, que ele é autista. Substituindo Ali os mesmo. links por Sim. QR Code, dá para Vamos fazer fazer ele isso, impresso. então. E aí Show. vai ser bem acessível. Vai ser bem Coisa boa. interessante. Interessante. Lu, fiquei muito feliz em te receber aqui no Acessibilidade em Alta. Estamos com a porta aberta sempre para ti e para o Bernardo. Vamos retornar aqui para falar mais sobre o autismo.
Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, o teu conhecimento também aqui conosco. Foram informações importantes. Fico bem feliz, acho bem simbólico também a gente iniciar o mês de abril realmente te entrevistando e falando mais uma vez sobre o autismo aqui nesse canal. Quero pedir para tu te despedir do pessoal, pena que o tempo passa rápido, Boa! mas saiba que a gente vai querer te receber mais uma vez. Fico muito feliz pelo convite, pela parceria, estamos sempre juntos. Eu trabalho na prefeitura agora, na CAIS, né, gente? Acessibilidade e Inclusão Social. Então, quem quiser pode me procurar lá também, já deixei meu telefone. Quero agradecer esse convite maravilhoso. Eu sei que o Bernardo vai adorar vir aqui. E aquele lema, né, que é tão importante, que a gente sempre fala, que é nada sobre nós sem nós. Eu acho que chegou o momento dos autistas se representarem, dos autistas serem voz. Eu sempre botei Bernardo em tudo, então eu sou suspeita. Bernardo sempre andou comigo. E eu acho que é dessa forma, a gente sempre incluindo eles, e a inclusão começa pela família, que a gente muda o mundo. Obrigada, Lu. Obrigada por Viu? compartilhar conosco a tua experiência, a tua história e essa luta. Pessoal, se esse tema foi relevante para ti, compartilhem esse vídeo, vamos multiplicar e falar muito mais sobre o autismo, levar essas informações adiante. Se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, deixem sugestões nos comentários, curtam o nosso vídeo e nos acompanhem. Muito obrigada por estarem conosco mais uma vez. Até a próxima e tchau, tchau!